Oi, gente. Boa tarde. E aí? Vamos lá para o nosso papo de domingo com inteligência emocional. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Deixa eu já chamar ela aqui. Oi, Cida. Ei, Esther, tudo bem? Que bom que vocês já estão chegando. Vão mandando um aviãozinho aí, chamando outras pessoas, convidando outras pessoas para participar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar a nossa convidada. Nosso papo de domingo com inteligência emocional. Não tô vendo ela aqui ainda não. Ah, tá aqui. Olá, Ei, Paulinha, tudo bem? estamos aqui de novo. Seja bem-vinda, querida, à nossa live, nosso papo de domingo com inteligência emocional. Um prazer ter você aqui. Reforçando, né, para a turma, nossa audiência aí, que desde março, que foi março, abril, maio, foram 3 meses. Ei, Bel, tudo bem? Durante 3 meses eu fiz esse papo de domingo com a minha amiga Ariadne Maesta, né, uma pessoa maravilhosa que foi promotora desses 3 meses aí de bate-papo. A gente trouxe várias coisas dentro do mundo da inteligência emocional para as pessoas. Nosso objetivo era ajudar as pessoas a atravessar esse momento, né, de pandemia, de confinamento, isolamento social e tal, para amenizar um pouquinho como que as pessoas estavam vivendo esse momento. E foi muito produtivo esses 3 meses. E aí agora a gente resolveu, porque a Ariadne também está com muita demanda, graças a Deus, o mundo dela também crescendo demais. E aí a gente combinou que a gente vai estar junto sempre no último domingo de cada mês. Aí eu falei assim, eu quero aproveitar esse espaço que já está aberto aqui com as pessoas. Ei, Andréia, tudo bem? Essa é da sua turma aí também, né? Andréia é minha sócia. Eu sou sócia, que eu via o símbolozinho aí, eu falei, essa daí é conhecida, me achará. Xará. E aí eu pensei, vamos então diversificar, já que a gente está em tempo de mudanças, né? Tudo mudando, pensei, o coronavírus veio para mudar o mundo mesmo, mudar a gente, a nossa forma de ver o mundo, nossa forma de lidar com o mundo. Eu falei, já que estamos em época de mudanças, vamos mudar também. Então vamos variar o papo de domingo, não vai ser mais sempre com a mesma pessoa. Aí convidei a Paulinha, Paula Rodrigues, que é uma pessoa fantástica. Eu conheci numa aula que ela veio falar para a gente sobre metas, né? Como fazer uma meta porreta, uma meta foda para a gente conseguir alcançar objetivos. E ela tem muito recurso também de PNL, de inteligência emocional. Então, convidei a Paulinha, ela aceitou de vir bater esse papo aqui com a gente. Aí, por favor, Paulinha, se apresenta e aí vamos deixar o papo rolar, ok? Ai, Andréia, gratidão, viu? Primeiramente, gratidão pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, né? Trazendo, como você falou, trazendo um pouco de conteúdo, um pouco de contribuição para as pessoas nessa fase onde tudo mudou. E a gente vai falar muito de mudanças aqui hoje, né, Andréia? E parabéns, né? Parabenizar também a sua audiência, né? Seus seguidores que estão aqui com você domingo, né? Que estavam aí também com a sua parceira, buscando conhecimento. Então, parabenizar, porque a gente está aqui num domingão, 4 horas da tarde. As pessoas poderiam estar aí fazendo qualquer coisa da vida, né? Claro, com algumas limitações hoje nessa fase, né? De fica em casa, né? Com algumas É, limitações, mas poderiam estar assistindo uma televisão, poderiam estar assistindo, né, um filme ou um noticiário que só traz notícias maravilhosas, né? A gente sabe muito bem disso. Poderiam né? estar dormindo, poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui no teu canal, né? Estão aqui buscando conhecimento, buscando desenvolvimento, buscando ser parte aí da minoria das pessoas desse mundão, né? Que são as pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento. Quem dera mais pessoas, né, se interessassem e buscassem esse tipo de conhecimento, porque com certeza o mundo estaria diferente, né? O mundo estaria também talvez mais desenvolvido, né? Talvez evitando algumas
questões aí que acontecem na nossa vida, né? Embora esse vírus chegou aí, a gente não sabe o quanto existe da influência da natureza, da influência do homem, né? Mas quanto mais recursos a gente encontra para conseguir lidar com tudo isso, a gente também consegue desenvolver o nosso contexto e o nosso ambiente. Então, parabéns para você que está aqui, né? Nesse domingão aqui, 16 horas, para a gente fazer esse bate-papo gostoso. Bom, então é uma honra, Andréia. Só um pouquinho, Paulinha, porque depois essa live vai ficar salva no GTV para outras pessoas verem também. Então, assim, a gente parabeniza quem está aqui agora, mas depois, né, esse conteúdo vai ficar lá para a gente poder, no momento que as pessoas também que gostarem, compartilhar com outras pessoas, para a gente poder ser útil. Nosso objetivo aqui é expandir ensinamento, né? Expandir conhecimento e vai fazer bem para as pessoas. Ei, Marlene, tudo bem? E a Sara me perguntou que de onde eu sou de Belo Horizonte, Andréia. Embora eu já tenha morado em São Paulo, até estava falando com a Paulinha, eu morei por 10 anos em São Paulo, de 90 até 2000. Amo São Paulo. São Paulo me deu 2 filhas maravilhosas. Minhas filhas são paulistanas. Adoro São Paulo, mas hoje eu moro em Belo Horizonte, que é minha terra natal mesmo. Mineirinha. Né? Então, que bom que vai estar lá, né? De repente, André, depois eu até consigo replicar essa gravação lá no nosso canal também para levar aí a sua contribuição. Mas então, legal, né? Nos conhecemos aí, né? A gente estava há pouquinho tempo atrás falando, né? O quanto esse universo entrelaça nossas histórias, né? Essas conexões. A gente se conheceu aí tem, acho que menos de 10 dias numa aula que eu fui lá dar para um grupo de mentoria, né? De uma mentora aí em comum, da Andréia. A minha mentora é muito na cara, pode falar, porque eu adoro a Rita. Não, a Rita... Eu fiz uma live com ela. Ela veio, né? A Rita maravilhosa. Então, a Rita tá maravilhosa, né? A Rita, eu falo assim, a Rita, ela também já foi nossa aluna, aliás, ela é aluna de vários treinamentos nossos do Instituto Hero, mas ainda como aluna, eu também tenho a Rita como uma mentora, porque ela tem um conhecimento ali incrível, né? Ela é aluna do meu treinamento, do Desafio SAR, ela é do de crenças, que nem eu estava te falando anteriormente, né? Ela foi do meu primeiro treinamento lá, Mulherão da Porra. Olha, eu já falando aqui, pode falar palavrão nesse canal, né? Porque vai escapar em algum momento. Eu tive um treinamento que era Mulherão da Porra, né? Então, a Rita, ela foi um dos primeiros ali, mulherões. E aí, mas ainda assim, eu tenho um carinho muito grande, já até passei ali por uma constelação com ela, né, num que eu fui participar, então ela é fenomenal. E aí nos conhecemos nessa aula, né, eu já tô, só para me apresentar aqui muito breve, porque eu não vim para falar de mim, mas eu já estou aí no desenvolvimento humano desde 2017, hoje eu estou aqui com o Instituto Hero, a Andréa Bastos, que está aí a minha sócia, né, a gente já faz 1 ano e meio aí que a gente está com o Instituto Hero, a gente tem vários treinamentos na área de PNL, de hipnose, de inteligência emocional, constelação, a Deia tem o Constela Coach, tem treinamentos também para desenvolvimento pessoal, para transformação pessoal, o nosso foco, como você falou, né, Andréia? A nossa ideia é crescer e é contribuir com o máximo de pessoas que a gente vê. Então, o nosso instituto, ele não é só focado em profissionais do desenvolvimento humano, a gente tem muitos profissionais lá que buscam um tipo de conhecimento mais técnico, mais formação. Mas a gente tem também alguns treinamentos para qualquer pessoa que queira desenvolver, que queira enfrentar um desafio, que queira superar uma barreira, que queira desenvolver competências, que queira mais resultado. Então, esse é o nosso foco, é atingir pessoas que buscam desenvolvimento humano, né? E eu vim dessa superação também, né? Contei um pouco lá na minha história, eu vim dessa superação, foi o que me trouxe aqui, foi superar vários desafios. Foi quando eu me vi emocionalmente fragilizada e vendo todos os resultados da minha vida indo por água abaixo, que eu me reconectei com esse universo e não saí mais, né? A gente falou, é um caminho sem volta. Não saí mais. Né? Hoje sou treinadora comportamental, terapeuta, né? Falo muito de inteligência emocional, que é um assunto que também me fascina. E bora tocar esse papo aqui hoje, né? Chega de falar de Paula, vamos falar de inteligência emocional. É isso aí. Oi, gente, aí Claudinha, Adriana, eu vi as pessoas que entraram aí. Sejam muito bem-vindas. Mandem o aviãozinho aí, chamem outras pessoas para participar, porque esse papo vai ser muito foda. Eu da porra aqui para poder falar sobre inteligência emocional e os recursos, né, que eu coloquei lá na chamada, os recursos que a gente tem através da PNL
e da inteligência emocional para a gente enfrentar as adversidades que o mundo, que a vida, a gente tem o tempo todo, né? É o que eu falo, as adversidades eu considero, assim, muito bem-vindas, porque a gente só cresce com a adversidade. Se não tem adversidade, é do ser humano, a gente acomoda mesmo. Não adianta falar, eu não acomodo. Acomoda sim. Não tem, faz parte do pacote ser humano. E a gente desenvolve como? É enfrentando a adversidade, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento de pandemia, eu penso assim, o coronavírus não veio à toa, isso né, no meu entendimento, assim, isso tem um grande objetivo para a humanidade, tanto que ficou no mundo todo, não é da China, não é, dos Estados Unidos, da Europa, é do mundo. Global, então, né? É global mesmo. E é o momento da gente parar, da gente repensar, né, como que a gente lida com as situações, como que a gente lida com as nossas emoções perante as situações que a gente vive no dia a dia, que a gente enfrenta. E a gente aprendeu isso juntas, né, Paulinha? Assim, cada uma no seu mundo, mas dentro desse mundo do desenvolvimento humano, que a PNL e a inteligência emocional traz recursos maravilhosos para a gente enfrentar tudo isso. É o que eu sempre falo, a inteligência emocional, todo mundo tem. A gente, né, porque a PNL é de fora, a gente vai aprender técnicas para utilizar os recursos que a gente tem. Mas a inteligência emocional já faz parte da gente, é igual a inteligência cognitiva. Só que a gente tem que desenvolver, né? Todo ser humano nasce com inteligência. Só que, como é que a gente desenvolve a nossa inteligência cognitiva? Vai para a escola, vai aprender a ler, vai aprender a escrever e vai desenvolvendo e ampliando a inteligência cognitiva que a gente chama, né? Essa inteligência da gente lidar com o mundo. E a inteligência emocional é a mesma coisa. A gente já nasce com isso. Só que, à medida que a gente vai tomando consciência e vai desenvolvendo, a gente fica muito mais inteligente. A gente vai ampliando essa inteligência. E quanto mais inteligente emocionalmente a gente tá, melhor. A gente vive mais feliz, né? Porque é o que eu falo, assim, o objetivo da vida a gente é desenvolver, a gente evoluir, sim, mas evoluir pra gente ser o quê? Feliz. Ninguém quer ficar aqui nesse mundo sofrendo, chorando, né? Embora faz parte do processo, é o que eu falo sempre também, a dor faz parte do processo. O sofrimento não, o sofrimento é opcional. A gente escolhe se quer sofrer ou não. O que eu gosto sempre de frisar também, Paulinha, assim, porque às vezes a pessoa fala, quem tem inteligência, esse papo de inteligência emocional, eu até uma prima minha que me falou isso uma vez, você vive no mundo de Poliana. Eu falei, inteligência emocional não é mundo de Poliana, que tá tudo bem, a gente tá rindo o tempo todo. Não, pelo contrário, a gente enfrenta a adversidade como qualquer pessoa, só que a gente escolheu ser positivo perante as situações, enxergar tudo pelo lado positivo, porque tudo tem os dois lados, né? Eu sempre falo isso. E a gente tem a opção da escolha. Isso faz parte também do ser humano. Só o ser humano pode escolher. Outros seres, você vê animal, se você põe num lugar, ele, né? É lógico que grita, às vezes late, você tranca o cachorro lá num lugar. Ele vai latir, vai gostar, mas ele fica trancado. Ele não tem a opção de falar, eu não quero ficar aqui, eu vou ficar ou não vou. Agora, a gente, ser humano, a gente tem essa opção, essa oportunidade, essa dádiva que eu falo, da gente ter essa consciência. Olha, eu também, Cecília, várias pessoas entrando aí, gente, sejam muito bem-vindos. E a gente tem essa opção de escolher como a gente quer lidar com as situações da vida. Essa situação, principalmente agora, tudo muito novo para todo mundo, né? Porque, essa é minha mãe, Paulinha, Nelma. Acabou de entrar. Que honra! Prazer, Nelma. Então, eu falo assim, a gente tem essa opção maravilhosa de escolher como eu quero lidar com tudo que acontece na minha vida. E esses recursos estão dentro da gente. A gente só precisa se conhecer para acessar esses recursos. E aí a gente tem um monte de ferramentas que a gente ensina isso, né, nos nossos trabalhos, nossos cursos, nossos atendimentos. A gente ensina como as pessoas acessarem esses recursos que tem dentro delas para lidar com as situações. Aí agora, então, vou deixar você falar um pouquinho desses recursos todos aí que você trabalha. Conta um pouquinho da sua história aí, que eu achei muito legal. A gente estava conversando agora há pouco. A Paulinha está enfrentando uma situação exatamente... Quando eu pensei dessa live,
com quem que eu ia fazer. Me veio, a primeira pessoa que me veio na mente foi ela. Aí eu pensei, vou convidar e vamos ver. E ela aceitou e exatamente, a gente não tinha conversado nada, gente. Foi tudo assim, né? Porque tinha que ser. Eu tenho muita fé em Deus, assim, eu sinto que muito Deus me abençoa muito, assim, com as percepções, com as intuições. Eu tenho muita intuição, assim, muito certa, sabe? Eu considero assim. E aí, na hora que eu pensei na Paulinha, eu pensei, a gente até coloquei lá na chamada da gente buscar, através dessa live, ajudar as pessoas a encontrar os recursos nelas para enfrentar as adversidades dessa situação que a gente está vivendo, desse mundo novo que vem por aí. E aí, agora, 5 minutos antes da gente entrar na live, a gente se falou aqui bem rapidão, só para ver se a gente estava na mesma vibe e para variar, a gente estava, né? Então, ela me contou uma história que eu pedi para ela, ela vai contar agora para dividir com vocês como que é importante a gente ter consciência dos recursos que a gente tem para enfrentar as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Com a palavra, Paulinha, vai lá. Com certeza, né? Uma vez que a gente fala que inteligência emocional é a nossa competência, a nossa capacidade de lidar com as situações, né? De enfrentar as situações que acontecem e usando as nossas emoções de uma forma favorável para algum tipo de resultado que a gente queira na nossa vida, né? E muitas vezes esse resultado é o próprio equilíbrio, é o próprio manter o equilíbrio diante dessas situações. Então, qualquer resultado que a gente venha a buscar, seja um resultado até mesmo dessa nossa consciência, desse nosso equilíbrio, desse nosso emocional, seja um resultado de uma meta, de um objetivo, da construção de um sonho, de um trabalho, a gente usa todas as emoções, porque uma coisa muito verdadeira é o que você falou, né, Andréia? Todos nascemos com um potencial de inteligência e todos nascemos com emoções. Ninguém nasce sem isso, a não ser ali, né, salvos raros casos de alguma atrofia, de algum problema neurológico, né, de algum problema ali na nossa estrutura física, né, vamos pegar aí salvo os casos dos psicopatas, né, que tem uma ausência talvez ali de emoção. Então todos nós, na nossa grande maioria, temos um potencial de inteligência e temos emoção. Então todos nós podemos desenvolver essa inteligência emocional e um amadurecimento emocional frente aos desafios que a gente enfrenta. E que bom que a gente enfrenta desafios. E que bom que a gente enfrenta problemas. E que bom que a gente está enfrentando uma pandemia aí num nível global, como a Andréa falou, e eu compartilho dessa mesma percepção dela sobre toda essa situação que o coronavírus veio trazer, né, para o nosso mundo, porque é um grande problema que agora as pessoas estão se mobilizando para evoluir. E que seja uma evolução rumo a um objetivo, né, coletivo aí de todo mundo e também o nosso objetivo de desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal, evolutivo, desenvolver competências. Talvez as pessoas agora estão arriscando fazer coisas que antes não faziam, porque estavam ali acostumadas, não tinha problema. Não foram forçadas a fazer nada de diferente. E a gente realmente acostuma a viver numa linha, porque a gente não quer oscilar, a gente foge desses momentos, né? O ser humano naturalmente foge de momentos que vão bagunçar a estrutura dele, querem a segurança, a previsibilidade, querem que as coisas aconteçam ali, né? Tranquilinhas durante o dia a dia, só que os problemas evoluem a gente. Né? E ok, a segurança, né? Essa certeza de que as coisas vão acontecer, é uma necessidade humana, todos temos, e é a necessidade humana mais primária, mais básica que nós ser humanos temos. Só que quando a gente fica preso nela, a gente não cresce, a gente não evolui. E agora toda essa pandemia sacudiu todo mundo, tirou a segurança de todo mundo, tirou tudo aquilo que era previsível de todo mundo e fez a gente se mexer, se movimentar. E se Deus quiser aí que seja um movimento e um crescimento positivo, né, que traga vários efeitos positivos na nossa vida. Então, independente do caos, independente, claro, de todos os efeitos, né, que o mundo tá vivendo, várias perdas, né, várias situações aí acontecendo, eu também tenho essa percepção que foi algo, na minha percepção, no meu julgamento, bom para o mundo como um todo. Porque uma coisa, a evolução, ela nunca morre. A evolução, evoluir é seguir para algo diferente de onde a gente está. E uma evolução, ela pode ser tanto uma evolução positiva quanto uma evolução negativa. Uma doença evolui, um câncer evolui, né? Um vírus evolui e muitas vezes evolui para a deteriorização, né? Para a morte, para a doença, né? Para uma piora.
E existe uma evolução positiva, a evolução da cura. Então, não tem como fugir da evolução. A gente vai evoluir. E os problemas estão aí para que a gente evolua. Então, a partir de agora, galera, passem a amar problemas. Amem desafios e problemas. Amem, porque se você tem um problema na tua vida, você está vivo. Se você tem um problema na sua vida, você vai evoluir. E como a Andrea falou, é uma escolha. Como nós vamos enfrentar essa situação de todas as formas, né? Emocionalmente, né? Com soluções, ou escolhendo ficar ali sofrendo, triste, angustiado, né? Com foco no problema. E aí, quando a gente fala de recursos que a PNL traz, e inteligência emocional e PNL, para mim, são duas coisas que passaram a andar juntas. Porque a partir do momento que eu conheci a PNL, me aprofundei na PNL, a PNL me ajudou a desenvolver a minha inteligência emocional. Porque comigo também foi assim, viu? Não é? Ela nos dá muitos recursos. Ela faz com que a gente tenha uma percepção, né? Uma percepção sobre todas as situações e de que tudo a gente pode tirar um aprendizado. E às vezes as pessoas tiram aprendizados negativos também das coisas. Né? Elas aprendem aquilo que não deveriam aprender. Quando a gente fala que a pessoa ela acaba tendo uma interpretação negativa que acaba limitando a vida dela, né? Uma crença limitante, ou ela tem uma ferida que ela se coloca e ela extrai e põe naquilo na cabeça dela. É um aprendizado. Né? Mas que a gente possa, através de outros recursos que a gente tem na PNL, extrair aprendizados saudáveis para a nossa vida. E aí, já entrando no assunto que a Andrea falou aqui, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver quando a gente tem um amadurecimento emocional frente a esses desafios. Então, assim, não queira eliminar problemas da sua vida. Não queira tirar desafios da sua vida. Isso vai te fazer crescer de acordo com aquilo que você, da sua percepção sobre isso. Não queira eliminar a dor. A dor é um alerta. Ela é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo com você que não era para estar desse jeito. Então ela está ali falando, olha, tá vendo, tá doendo, você tem que olhar para isso. Você precisa olhar para isso. E ela te traz um aprendizado. Ela é uma grande professora também, né? Toda dor é uma grande professora. Então, olha para onde está doendo. A pessoa quando está... Imagina só, pandemia, coronavírus, todo mundo se infectando e ninguém sentindo nenhum sintoma. Tava todo mundo morto. Tava todo mundo contaminando todo mundo. Porque não existe um alerta. Não existe um alerta no corpo físico, uma tosse, uma dor no peito, né? Qualquer outro tipo de dor, de sintoma que traga, e ninguém ia saber que ali existe uma doença. Então, olha a importância da dor. E a gente já traz uma ressignificação para a dor aqui também, né, Andrea? Então, a dor é extremamente importante, né? Ela é uma, olha aqui, cuida disso para que você fique bem e siga. Então, não queira eliminar a dor, não queira eliminar as mudanças, não queira eliminar os problemas, os desafios. Queira desenvolver a tua competência, a tua inteligência emocional. Amadureça, né? E aí eu acho que esse momento é um momento global, mundial, para que as pessoas também olhem para isso. Porque quantas dores emocionais estão surgindo frente a essa pandemia? Quantas pessoas ansiosas, depressivas, né, angustiadas, que não conseguem ficar isoladas dentro de casa com a própria companhia, porque não se suportam, né, não tem a inteligência intrapessoal, não conseguem conviver consigo mesmo. Então é um grande convite para esse amadurecimento, é um grande convite para esse desenvolvimento da inteligência emocional. Emoção todo mundo tem. E aí, olha só, a grande sacada. Nosso cérebro é associativo. A gente pega uma experiência do presente, e aí, essa experiência do presente busca lá nas caixinhas das nossas memórias situações parecidas. E ela busca a emoção que a gente colocou naquela antiga situação. E ela traz para o presente. Então, vamos pensar assim, poxa, eu tô vendo um noticiário e eu tô vendo que tá todo mundo ficando doente. Eu tô vendo que tá tudo acontecendo aí no mundo. Tem um monte de gente doente. E é uma doença que não tem cura, é uma doença que não sabe como que as pessoas vão lidar. E aí eu lembro que lá atrás eu passei uma situação onde talvez alguém ficou doente na minha família, alguém que eu amava muito, e foi uma situação muito difícil, foi angustiante, foi independente do desfecho, se a pessoa sobreviveu ou se a pessoa partiu, mas foi muito difícil. E eu associei emoções ali. E aí aparece como um gatilho, um vírus, uma doença, o meu cérebro vai buscar, opa, ela já passou por isso, essa pessoa já passou por isso, e ela lidou emocionalmente desta forma. E ela traz a mesma carga emocional.
Então, muitas pessoas podem trazer aí, e aí são várias, podem ser várias memórias, várias experiências, cada uma tem com a sua, só que cada uma está trazendo a emoção e carregando isso. E quando a gente educa a nossa emoção, fazendo que a nossa mente entenda que essa emoção é do passado, não faz mais parte do que está acontecendo hoje na nossa vida, na tua vida, nesse problema, eu paro de alucinar desgraças que podem acontecer ou manter aquela emoção em mim. Eu mudo a percepção e eu passo a educar a minha emoção também. Né? Seja uma tristeza, seja uma alegria exagerada. Tipo, que beleza, né? Talvez lá no passado eu tive tanta raiva do mundo que eu queria que o mundo explodisse e agora tá o coronavírus, eu tô vibrando para que todo mundo exploda também, né? Seja o que for a emoção, né? Educar essa emoção que nesse momento ela não tem que estar ali. E aí a gente vai pegar aqui, né? Usando o exemplo que eu conversei com a Andréia pouquinho antes. Ela me mandou uma mensagem logo cedo, que eu respondi só mais tarde. Falei, desculpa, eu estava lidando com um imprevisto. Hoje a minha família acabou de ter a notícia. Na verdade, essa semana meu pai já estava meio se sentindo, estava com um mal-estar, né? E aí a gente começou a cuidar, começou a procurar, porque ele já tem problema pulmonar, né? Bronquite, asmática, né? Já tem algumas questões ali de saúde. E aí a gente começou a procurar. Logo, a pessoa começa a ter sintomas, a gente já relaciona com o que está acontecendo. Por mais que a minha família está respeitando o isolamento social, a gente não sabe. Um vírus, né? Esse vírus é traiçoeiro. A pessoa ela pode ter um mínimo contato e ser contaminada. Pessoas da mesma família morando na mesma casa, um pega, o outro não pega, e assim vai. Mas, por conta de tudo, vamos investigar. Tomamos lá os cuidados, ligamos primeiro, fizemos uma consulta online com o médico orientou, e ontem, como ele estava ainda ruizinho, deu febre, não, vamos levar no hospital, porque a médica indicou fazer o teste e indicou levar para o hospital. Então, eu fiquei desde as 11 horas da manhã, levamos meu pai para o hospital, fizemos vários exames lá, meu marido ficou no carro e eu fiquei com ele no hospital, para não entrar um monte de gente no hospital, e aí fez vários exames, eles começaram realmente a suspeitar, e falou, não, vamos internar, a pressão dele estava baixinha, vamos internar, já vamos pedir por conta da pressão baixa, o teste, o resultado vai sair só amanhã. E hoje saiu o resultado, e foi um resultado positivo para a Covid. E o meu pai, ele é mais de 60 anos, ele é grupo de risco, ele tem problemas pulmonares, né? Então, é um quadro que inspira cuidados e tem preocupação, né, sobre isso. E aí, como lidar emocionalmente com uma notícia dessa nesse meio, nesse ambiente onde a gente está vivendo, nesse mundo onde a gente está vivendo? Né? Uma coisa que eu costumo falar, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, Paula, mas você está tão tranquila. E aí é a questão de que eu tenho recursos, eu adquiri, eu amadureci emocionalmente recursos para enfrentar situações como essas, mas eu não estou imune. Porque ao mesmo tempo eu fico preocupado. Óbvio, eu amo meu pai, eu quero que meu pai se cure, eu quero que ele viva muitos anos. Só que a inteligência emocional nos traz também que, aí se a galera quiser anotar aí, já anota essa dica, esse hack da inteligência emocional, que é uma talvez das principais que existam aí, que podem contribuir para esse amadurecimento. A gente só pode controlar aquilo que a gente está no controle, que verdadeiramente a gente está no controle. A gente não tem como controlar aquilo que não depende de nós. A gente não tem como controlar aquilo que a gente não tem o que fazer. E quando você recebe uma notícia como essa, primeiro, você se sente impotente, você não tem o que fazer. O que você vai fazer? Você vai gritar? Você vai pedir, ó Deus, vai brigar com Deus, né? Vai falar que injusto, vai se desesperar, vai alucinar já o pior? Foi a notícia. E a PNL já traz, né, Andréia? Todo fato é neutro. Nós, né? E aí olha como tá. A pessoa fala assim, nossa, acontece alguma coisa e te gera uma emoção. Não, não. É totalmente equivocado. Nós atribuímos emoções aos fatos. Nós colocamos, associamos emoções a um fato. Se a gente for falar de pessoas que morrem e como o ser humano lida com a morte em diversos lugares do mundo, é totalmente diferente. Né? Aqui no Brasil, a gente fica triste, as pessoas se deprimem, as pessoas não entendem, buscam entender essa partida, esse luto. No México é festa. No México, todo mundo comemora uma partida de alguém. Né? Então, os fatos em si são neutros e nós associamos a emoção a elas. E é claro que a gente não está imune, né, dessa associação passada. É claro que quando eu passando aí, né, estando com meu pai no hospital, recebendo o diagnóstico, eu já lembrei, minha mente já puxou lá de trás da minha caixinha situações parecidas de quando eu fui cuidar da minha avó, que eu também cuidei de tudo, que eu também estava no hospital com ela, né? Então, traz uma experiência lá do teu passado.
mas é você que vai escolher ali, em algum momento, como lidar com isso. Você escolhe a emoção de imediato? Não. É incontrolável. Você não controla a emoção que vai surgir diante de um gatilho, diante de uma situação. E esse é um grande equívoco que muitas pessoas que falam sobre inteligência emocional, às vezes falam por ali, né? Controle a tua emoção. Você não controla a tua emoção. Você tem um autocontrole depois de que ela aparece, o que você vai fazer com ela. Né? Então, a inteligência emocional é isso, é você perceber a emoção que você está sentindo naquele momento. A Andréa Bastos, que está aí, minha sócia, eu gosto muito de uma analogia que ela usa, que ela falou assim, ó, a emoção, ela é praticamente aquela pessoa que chega na tua casa sem ser convidada. Então, ela bate lá na tua porta. Ó, tô aqui. Então, a tristeza vai lá bater na porta. Você não convidou a tristeza para entrar na tua casa, mas ela apareceu lá. Você não convidou a raiva para entrar, mas apareceu. E aí você é que vai determinar o que você vai fazer com ela. Né? Se você vai convidar ela para entrar na tua casa, se você vai ouvir o que ela tem para te dizer, se você vai acolher aquela emoção e, a partir disso, transformar aquela experiência que está acontecendo agora, diferente do que talvez aconteceu no passado, e dar uma nova perspectiva para isso. Usar essa emoção que está aparecendo a seu favor. Então, é isso que a gente consegue fazer. Esse autocontrole, esse autogerenciamento, essa gestão emocional. A gente não vai deixar de sentir raiva, sentir medo, sentir alegria, sentir tristeza. A gente não deixa de sentir, mas a gente começa a administrar aquela emoção quando ela surge. E é o que eu estou fazendo agora. Né? Por mais emoções que surjam, eu vou usar isso ao meu favor. Né? Eu vou usar isso como um amadurecimento também para as outras pessoas, da forma como eu lido. Porque nem sempre foi assim. Eu já me desesperei antes em situações parecidas, né? Eu já tive outras formas de lidar com desafios como esse. E aqui a gente está falando no caso de uma notícia de doença, mas é para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida é assim. Né? Primeiro eu vou ter que perceber o que eu estou sentindo, qual emoção veio. Aí eu vou acolher aquilo, vou entender, está relacionado ao que é isso que eu estou sentindo? Faz sentido para o momento agora? Né? Depois eu começo a racionalizar, né? Eu começo a pensar o que isso quer me trazer. O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu preciso mudar? Né? Aí vem as mudanças. Para que eu não sofra, né? Para que eu não me mantenha em sofrimento diante dessa emoção. Para que eu não permaneça tempo suficiente para gerar em mim uma depressão, uma ansiedade que pode extrapolar o nível normal ali, né? O nível saudável de ansiedade, porque a ansiedade também é boa, a tristeza também é boa, mas o tempo que eu escolho permanecer com aquela emoção é o que vai fazer a diferença. Então, felicidade, como a Andréia falou, né, Andréia? Não é viver ali, no mundo de Poliana, a alegria não é viver no mundo de Poliana, não. Mas é o tempo que a gente leva para conseguir minimizar um efeito negativo pós-emoção, porque a emoção também não é negativa. A raiva, o medo, a tristeza, elas não são negativas, elas apenas são. É emoção. O que eu vou fazer com isso é que faz toda a diferença. Né? E aí, além dessa notícia, é lidar com os familiares, né, Andréa? Como eu estava te falando aqui, né? Então, só completando isso que você falou, que é o que eu sempre falo, é a gente controlar as emoções e não ser controlado por elas. Né? Elas vêm, exatamente o que você falou. Elas vão aparecer, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou deixar a emoção me controlar, e aí vou sair xingando todo mundo, brigando com todo mundo, depois me arrependo, vem a culpa, aquela confusão toda, ou respira, igual eu e a Ariane, a gente sempre brigava. Respira e respira. Então, a hora que veio a notícia, né? Deu um exame positivo. E agora? Respira. O que eu tô sentindo? Peraí. Como é que eu vou lidar com isso? Aí eu assumo o controle. A gente não nega as emoções. É exatamente o que você falou. As emoções, elas simplesmente existem. Elas não são nem boas nem más. Positiva, negativa. Depende de qual o significado que eu vou dar para as situações. Então, a hora que aconteceu, veio a notícia, e isso a gente está falando aqui, gente, eu pedi para a Paulinha até compartilhar essa vivência dela, porque eu acho que esse é o momento que muitas pessoas estão passando por isso. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, começou desde a semana passada, e essa próxima semana agora, a flexibilizar a volta ao comércio.
né? Porque estava então tudo proibido mesmo, tudo fechado, tanto que Belo Horizonte está com um nível muito baixo mesmo de infecção, né, por coronavírus e tal. Só que agora vai começar a flexibilizar. E aí? Alguém pode ter uma notícia dessa de repente. Como é que eu vou Sim. lidar com isso? E não só em Belo Horizonte, onde eu moro, como, né, no Brasil e no mundo todo. Está todo mundo ainda vivendo, embora quem começou lá ano passado, igual lá na China e tal, não quer dizer que, porque eles já começaram, não tem mais nenhum caso lá. Né? Está cada vez tendo menos mortes, menos infecções, mas ainda está. E tanto nessa notícia, ao se receber uma notícia, né, de um teste positivo para o Covid e tal, como que a gente vai lidar com isso? Como agora, com essa reabertura do comércio, as empresas tendo que voltar, muita gente que perdeu o emprego, muitas empresas que fecharam. Como que a gente vai lidar com isso? A gente tem esses recursos dentro da gente. E aí, então, fechando isso, voltando, igual você já ia falar aí agora, como é que a gente faz depois para lidar com os parentes, com os familiares? A Rita também entrou, a Rita também está aqui. Aí, a Ritinha. Ah, Ritinha, que linda! Já falamos de você aqui. Linda. E como é que a gente lida para ajudar os nossos familiares a também lidar com essa situação? Sim, aí é que entra mais um fator da inteligência emocional, que é a inteligência emocional, é essa capacidade, essa inteligência que você tem de lidar com as suas emoções, né, e usar isso ao seu favor, e reconhecer no outro também as emoções do outro, e influenciar a emoção do outro também. E aí, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava falando com a Andrea. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem um amadurecimento emocional diferente do meu. A minha mãe, ela entra, né? Ela se desespera em algumas situações, ela chora, né? Ela fica prevendo. Aí, uma das coisas que acontece quando a gente recebe uma notícia ou quando vem um problema, um desafio, é a gente ficar alucinando situações futuras. Nós temos a capacidade de alucinar desgraças, né? Então a gente fica alucinando lá, assim como a gente tem a mesma capacidade para alucinar coisas boas, alucinar aí uma visão positiva, né, Andréia? Aí você olhar para frente, construir o teu futuro e vibrar essa energia. E se eu começo a vibrar uma energia para algo positivo, eu caminho, tá no meu foco ali, eu tô no foco da solução. E a grande maioria das pessoas tem a grande capacidade, a grande competência de alucinar frente a esses desafios, essas emoções, desgraça, coisa negativa, se desesperar, foco no problema, foco... Infelizmente, né, Paulinha? Infelizmente, a maioria é assim, né? A grande maioria, exatamente. Por isso que, quem sabe agora, um grande convite para as pessoas começarem a amadurecer isso, né? E aí, aí tá, isso eu controlo. Então, eu controlo se eu vou ficar pensando na desgraça ou se eu vou ficar pensando no que pode ser feito. E aí, um pressuposto da PNL, que a gente está falando de recursos aqui de PNL que contribuem para a inteligência emocional, um recurso da PNL que nos traz esse aprendizado muito grande. E quem quiser depois dessa live, porque essa live é curta, não dá tempo da gente falar sobre tudo, procurem sobre pressuposto da PNL. Pressupostos da PNL desenvolvem a nossa inteligência emocional. Eles são as crenças mais positivas, mais fortalecedoras. Crenças são pensamentos que constroem a nossa realidade. E um desses pensamentos é: a minha energia flui para onde a minha atenção está voltada. Em outras palavras, também é: onde eu foco, expande. Então, se eu estou focando naquilo que eu posso controlar, eu vou expandir isso. Se eu estou focando no problema, se eu estou focando naquilo que eu me sinto impotente, eu me sinto ali sem controle, em coisas que eu não posso controlar, vindo daquilo que a gente falou, né? Controle o que você pode controlar, isso vai crescer. Com isso, as emoções, o medo, a raiva, né? A angústia, a tristeza, isso vai crescer também. Então, coloque a sua energia onde... coloque a sua energia, a sua atenção para que ela cresça na solução e naquilo que você pode controlar. Então, eu, frente a isso, o que eu posso controlar? Eu posso dar o suporte que meu pai precisa de... Vamos no médico, vamos fazer os exames, eu fazer todos os trâmites, eu cuidar da minha família aqui, ó. Coisas que a gente pode controlar. Cuida da sua saúde, toma ali complementos. Eu tenho aqui, ó, vários polivitamínicos, é para a imunidade. A tua imunidade, você pode controlar se ela vai estar maior ou menor com aquilo que você ingere, com a forma com que você cuida do teu corpo. Isso está no controle. Isso está no teu controle fazer. Não é? Agora, a gente não tem controle sobre um vírus, a gente não tem controle sobre um vilão que é invisível, quem vai pegar ou quem não vai pegar. O que eu posso fazer?
vou numa preocupação com essa situação, uma preocupação saudável de cuidado, né? Que não é de desespero, que não é de medo, que não é de inúmeras outras emoções negativas. Não, tá acontecendo, eu não nego o problema. Eu me cuido e foco no que eu posso controlar, né? Então, tô aqui, ó, tô tomando, eu estive no hospital, né? É um foco ali de maior risco de contaminação. Então, eu tô aqui, ó, tomando meu chazinho de unha de gato, né? Que é um antiviral, tô reforçando a minha imunidade. Isso eu posso controlar. Eu posso controlar se de repente o vírus já estiver em mim e eu adoecer? Não tem como. Né? Então, quando a gente coloca o nosso foco nisso, nós vamos buscando soluções. Então, a gente vai flexibilizando as soluções. E já é um outro pressuposto, um outro recurso da PNL, onde flexibilidade é poder. Flexibilidade é poder. E quando eu falo de outras pessoas, se eu... Vamos pensar aqui num níveis neurológicos da PNL, né? Uma pirâmide. Mais uma coisa para quem quiser pesquisar. Níveis neurológicos da PNL. A nossa base é o nosso contexto, é o nosso ambiente. E isso, de certa forma, acaba nos influenciando na construção do nosso ser. Porque a gente aprende nesse contexto, a gente aprende com as pessoas que estão ao nosso redor, né? No círculo de influência. Por que pessoas ali do México aprendem que diante da morte todo mundo comemora? Porque eles estão nesse contexto, nesse ambiente. Por que aqui é diferente? Porque cresceram num outro contexto. Então, a partir do momento que você tem um amadurecimento e você consegue perceber, reconhecer, usar a sua emoção ao seu favor, você também consegue fazer isso para o outro, você começa a influenciar o seu meio. Então, eu sabendo reconhecer na minha mãe, né, o nível de amadurecimento emocional dela frente a alguns desafios, eu entendendo que é uma situação delicada, eu vou me desesperar? Eu vou contribuir para que isso aconteça? Eu vou ficar enlouquecida, com medo, chorando, e aí vai ficar as duas, e quem é que resolve? Né? Precisando de resolver alguma coisa, quem é que vai resolver? Quem é que pode contribuir num estado emocional pobre de recursos? Ninguém. Então, é criar um ambiente onde você possa influenciar positivamente a emoção da pessoa que também está passando por aquilo. Né? E eu sabendo disso, eu sabia, eu falei assim, bom, fui no hospital, vou passando as notícias ali para ela, vou estar com ela nesse momento. Né? Então a gente estava ali, eu estava com ela, e aí ela preocupada, ligo para o meu pai, vou conversando, né? Meu pai está lá no hospital, ele tá orientado, né? Ele está com as dificuldadezinhas cuidando, mas ele está bem, está lúcido, na medida do possível bem, né? E aí o médico, passei o contato para o médico falar comigo, e cuido dessas coisas que ela não consegue cuidar. Se ela tivesse que cuidar de tudo isso, ela ia ficar doida. Imagina falar assim, não vai cuidar, cuida aí, véia, você que se resolve. Eu estou prejudicando, porque ela não tem, né? Ela ia desesperar ela mais ainda. Não, mas eu controlo aquilo que eu posso controlar e contribuo com o que eu posso contribuir. E quando foi dada a notícia que o médico ligou, eu já sabia. Por que eu já sabia? Porque ele fez o exame ontem e veio lá o relatório com a senha e eu vi pela internet. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver qual que é a situação. E olhei lá e estava lá, detectado. Falei assim, ok, ele está com o Covid, né? Agora eu tenho uma velhinha aqui em casa também para cuidar dela e para ver o que eu vou lá. E a minha mãe estava naquilo que eu te falei, né, Andréia, antes de entrar aqui. Ela estava falando, a forma dela lidar, ela é muito religiosa, ela estava falando com todo mundo, estava ligando, pedindo milhões de orações. E eu percebendo esse movimento, com todo mundo que ela falava, não, mas eu tenho certeza que não vai ser Covid. Eu tenho certeza que não vai ser isso, vai ser outra coisa. Ou seja, o que a gente entende na inteligência emocional, na PNL? Ela cria uma alucinação positiva, né, com base numa expectativa dela. E aí, de repente, vem o médico e fala assim, olha, dona Sônia, minha mãe é Sônia, ele tá com Covid. O que acontece com uma pessoa que criou essa fé de que ele não está, criou uma fé sobre algo que não pode controlar? Ela não tinha como ter a certeza de que não era. Né? Então, com recursos da PNL, até um pouco antes do médico ligar, eu comecei a trabalhar e entregar para ela recursos de gestão de conflito, de gestão de crise, de gestão emocional. Então, eu usei uma ponte ao futuro, que é uma técnicazinha da PNL, né? Sobre um efeito negativo. Falei assim, ok, mãe, você está dizendo aí, né? Olha a negação, né? Não negue que é uma situação em que existe a possibilidade. Né? O que você vai fazer? Tá, ok. E se o médico falar que é Covid? Eu já sabendo, né? E se o médico falar que é o Covid? Ó, como você vai reagir? Mas, Paulo, eu tô pensando positivo. Eu falei assim, não, mãe, você não tá pensando positivo, você tá criando uma expectativa. Pensar positivo e com a fé, e aí eu uso o recurso que ela tem. Qual é o recurso que ela tem? Ela é muito crente em Deus, ela tem muita fé em Deus.
né? Ela deposita a fé. Então, assim, se você tem tanta fé em Deus, trouxe o recurso para a situação, coloque que tenha uma visão positiva de que, independente do que ele tenha, nós vamos aqui rezar, contribuir, ter fé que ele vai ficar bem. E não que, de repente, essa notícia não vai vir. E aí eu já consegui mudar o contexto do jogo. Ela, né, já cai, você traz a pessoa para a realidade e ela já começa a olhar para frente pensando, e se vier a notícia, como eu vou reagir? Porque eu perguntei, como você vai reagir? Você vai desmoronar? Ela, não. Então, você já cria um comportamento futuro para ela lidar com aquela situação. E aí, quando o médico ligou e falou, e tal, e eu falei com ela não teve aquela reação que ela teria, que eu, conhecendo a minha mãe, como conheço, teria nessa situação. Então, essa é uma forma de quem tem um desenvolvimento emocional, uma inteligência emocional, e influenciar positivamente a emoção dos outros, buscando um resultado. E eu queria que minha mãe tivesse um resultado de receber essa notícia de uma forma mais equilibrada. Né? Então, é assim que funciona, né? E aí, obrigada, Paulinha, por dividir com a gente essa vivência, né, que você está vivendo aí, porque, assim, é exatamente isso. Os recursos estão na gente. A gente só precisa saber... pressuposto, né? Mas é o pressuposto da PNL, né? Temos todos os recursos. Os recursos. Então, a gente só precisa saber acessar. E aí, para quem tá nesse mundo igual a gente, a Paulinha deu várias dicas aí, pode pesquisar na internet, tem muito conteúdo hoje em dia sobre isso. Mas, se alguém se interessar em desenvolver essa habilidade de acessar os próprios recursos, a gente trabalha com isso, né? Eu e a Paulinha, a gente faz atendimentos, a Paula tem o Instituto Hero, que tem, ela falou no comecinho, né, que tem cursos disso, e que agora a gente está falando 15 minutinhos aí, Paulinha, para a gente terminar, porque já vamos falar do... Eita, nós, passa rápido. E agora que eu aprendi essa técnica de acompanhar o tempo, agora eu não estou mais aflita. Você vai acabar o tempo no meio. Conseguiu apertar lá? Consegui. Mais uma que a gente aprendeu aqui nessa troca, né? É isso aí, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Vai se desenvolvendo. E aí, a Paulinha estava falando isso, que essa semana ela vai começar um curso lá do trabalho dela, do Instituto, e vai ter uma aula aberta, uma aula gratuita. Então, eu falei com ela para convidar vocês, para convidar, né, as pessoas que estivessem com a gente aqui nessa live, que vão assistir. Quem for assistir depois de terça-feira, perdeu, né? Mas... Verdade. Faz o convite aí, Paulinha, pro pessoal. Gratidão, né, por permitir fazer o convite aqui para a galera. A gente vai fazer sim, é um movimento, um projeto novo que a gente está dando início lá no Instituto Hero. A gente quer realmente criar uma liga de pessoas que busquem essa evolução, que busquem essa constante evolução. E na terça-feira, quando a gente está inaugurando, nós vamos fazer uma aula gratuita. É uma aula que já vai ser para os alunos, então a gravação vai ser só para os alunos, não vai ter replay, né, para quem for ver ao vivo. Então, quem não faz parte do projeto, esteja lá com a gente, vai ser uma honra recebê-los. Às 8h30, terça-feira, a gente vai fazer uma reunião pelo Zoom. Quem quiser ter acesso a isso, pode chamar no direct do Instituto, ó, segue aí o Instituto, em algum lugar aqui em cima, né, tá a bolinha, né, lá na nossa bio também tem um link, e nesse link dá acesso a um grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar o link dessa aula na terça-feira. Então, podem entrar lá também nesse grupo, fiquem à vontade, né? Porque a gente vai falar, como a gente falou aqui, né? Mudança. A gente está vivendo um mundo de mudança. Então, o tema dessa primeira aula, a gente vai falar sobre as fases da mudança. As fases internas que o ser humano se encontra quando ele está diante de uma mudança. Então, cada um de nós temos uma estrutura, né? Tem uma estrutura subjetiva de lidar com as situações. A gente tem uma história e mais um pressuposto da PNL, cada ser humano, cada pessoa funciona perfeitamente. E funciona perfeitamente como? Com base nessa estrutura, com base, né, naquilo que está programado na nossa mente. Então, cada pessoa também teve uma história, cada pessoa tem um mapa, né, um território ali, né, daquilo. Mais um pressuposto, mapa não é território. Então, por isso que a gente entende que cada pessoa vai reagir de uma forma. A minha mãe tem as experiências dela, né? Cada pessoa que está vivendo nesse contexto tem as suas experiências para reagir de uma determinada forma. Então, o tema central dessa aula vai ser falado sobre as fases da mudança. Existem 6 fases. Então, quando algo está mudando no mundo e eu sei que eu preciso mudar,
Ou quando eu quero mudar e não consigo porque eu estou em determinado ponto interno, amadurecido na minha vida, na minha estrutura, e eu preciso encontrar o caminho mais assertivo. Tem pessoas que, mesmo diante de uma situação como essa, acham que tá tudo bem, que não precisa mudar nada, tem que manter o mundo como tá. Tem pessoas que olham para isso, percebem que precisa mudar e ficam se questionando o que eu vou fazer agora, né? Como eu mudo? Outras que podem ter milhões de ideias, várias ideias, e não colocar nada em prática, mas tá lá, cheio de ideia do que fazer. Outras que começam a fazer, não, já tem uma ideia, já põe em prática, começa a ter um resultado, mas de repente fica tão feliz que mete o pé na jaca, né? Outras que precisam consolidar um tipo de resultado mesmo nessa fase. E tem também uma grande fase de armadilha que a gente fala, né? Durante uma mudança, que é a pessoa que ela está pobre realmente de recursos, que ela tem um desenvolvimento emocional, um amadurecimento emocional ainda muito raso para lidar com algumas situações, ou que ela tem um condicionamento, que ela tem pensamentos que impedem ela de evoluir. Então, a gente vai falar cada uma dessas fases e a gente vai fazer lá uma atividade para que a pessoa consiga perceber em que fase que eu estou e como que eu posso, me percebendo nessa fase, encontrar ferramentas para evoluir que sejam mais assertivas para o meu momento. Tá? Então, fica o convite aí. André, eu também quero aproveitar aqui e te agradecer mais uma vez e falar assim que em breve, quem vai te convidar é o Instituto Hero, para você estar lá também com a gente, para a gente fazer uma live, que eu sei que você tem muita coisa no seu trabalho, tá? A gente vai marcar essa live aí. E, pessoal, é isso, né? Entendendo o nosso momento, é entender que nossas emoções estão muito relacionadas também às doenças físicas, às doenças do corpo. Mais um recurso da PNL, um pressuposto, corpo e mente são um único sistema. Né? Então, tudo que eu penso contribui com o meu corpo, deixa o meu corpo mais suscetível às doenças psicossomáticas, né? Tudo aquilo que surge, tem muitas emoções que influenciam com isso. Então, vale a pena desenvolver inteligência emocional e a PNL está aí, uma ferramenta incrível para isso. É isso mesmo. E só fechando tudo isso que a gente falou, em cima, obrigada, Paulinha, por tanto conteúdo, tanta coisa boa que você trouxe para compartilhar aqui com a gente. Lembrando que tudo isso que a gente falou hoje, eu gosto sempre de reforçar que é um processo, né? Não existe mágica, não é do dia para a noite, não é, tá, então ouvi essa live aqui agora, ou terça-feira eu vou participar lá da aula da Paula, que vai falar sobre mudanças, e na quarta-feira eu já vou acordar mudada. Não existe isso. Não existe milagre. Não existe milagre, existe desenvolvimento. Exatamente, eu gosto muito de trazer para essa realidade, porque eu pensava assim, antes, quando eu comecei a descobrir esse mundo, cada aula que eu assistia, cada curso que eu ia, eu achava, eu ia naquela museu, eu ficava tão deslumbrada com tudo que eu tinha aprendido, que era tudo muito novo, que eu achava que no dia seguinte eu dormia acordar com tudo aquilo que eu tinha ouvido daquele professor, daquele curso, daquilo que eu li. O resultado da vida está tudo. Cadê tudo aquilo que me prometeram lá? Porque ia ser tudo diferente, que minha vida ia ser toda diferente a partir de amanhã. Cadê? Onde que tá? Aí, com o tempo, eu fui entendendo que era a minha expectativa, que é exatamente o que você falou, eu criava uma expectativa de que no dia seguinte, vida nova, e acordava legalzinha mesmo aqui, do mesmo jeito, cadê? Os mesmos resultados, né? Os mesmos resultados, e aí eu fui aprendendo tudo isso que hoje a gente divide com vocês aqui, que é aprender a se conhecer, porque eu só consegui perceber que eu tinha essas expectativas quando eu comecei a me perceber, a entender por que eu achava que ia ter um determinado resultado, que a mágica ia acontecer e não acontecia, e eu ficava frustrada, eu ficava triste, e chorava, e não é isso, não foi isso que eu me propus, mas por que está acontecendo assim? E trabalhando tudo isso ao longo da trajetória, né? Porque isso aí já são 20 anos dessa trajetória de desse desenvolvimento humano, de mais de 200 livros eu li sobre essa área toda. Eu tenho uma biblioteca aqui que eu adoro, assim. Muita coisa eu li, muito conhecimento eu tenho, mas foi um processo. Treino, e também né? já aprendi com a Rita. Treino. É por isso que a gente fala treinamento. É treinamento. É a mesma coisa de ir na academia. Você vai na academia treinar, você não vai sair marombado ou gostosona lá num dia. Você vai precisar ir pegar lá no peso, né? Malhar, praticar, entrar em ação para construir o resultado do corpo que você quer.
emocionalmente, mentalmente, resultados que você queira na tua vida, porque isso contribui para o resultado da sua vida, é a mesma coisa. É treino diário, consistente, é treino duro, não é sorte. E o último pressuposto falando isso é que não existe aprendizado sem prática. Então, se você pegou tudo aqui que a gente falou, tudo que a Andrea está falando nas lives dela, coloque em prática na tua vida. A partir da prática vem o resultado. E o que eu falo, exatamente o que você falou da academia, eu sempre, todo domingo eu falo isso aqui com a Ariadne também, né? Essa associação que eu faço da academia, é que eu falo, a vida é a nossa academia emocional. Porque o físico, a gente vai para academia, pega peso, tal. E como é que a gente desenvolve a inteligência emocional? Na vida, a academia é a vida, gente. É aquela coisa, né, Andréia? Os problemas são os pesos lá da academia, né? Os desafios são as barras para a gente levantar. Então, como que a gente quer eliminar isso se a nossa academia, né, são os ingredientes que vão fazer a gente fazer esse treino duro? Então, por isso que e gente, a academia é de graça, porque quando é essa academia física, a gente tem que pagar para ir para academia, não é? A gente tem que. É isso que a gente já falou no começo, agradecer as dificuldades, os desafios, as adversidades. É a academia malhando para a nossa inteligência emocional desenvolver. Se a gente consegue ressignificar, isso é uma das coisas que a gente sempre fala, né? A gente, dessa forma, ressignifica as dificuldades, as adversidades, né, os problemas. Eu não gosto muito dessa palavra problema, mas tem gente que ainda fala isso, né? Porque eu acho que o problema, assim, a nossa mente fecha. Problema, a mente fecha, ele não procura solução. Desafio, a nossa mente abre, ela vai atrás da solução, né? Então, cada desafio que a gente enfrenta é a academia da vida aí mesmo, para a gente estar fortalecendo. E uma coisa que eu ia falar, que eu aprendi também com a Rita, ela até escreveu ali, prática, prática, prática. É a gente aprender a nadar se jogando na piscina. A gente não aprende a nadar lendo livro, como é que nada, não. Ninguém fica bom cozinheiro lendo livros de receita, né? Exatamente. Então, assim, eu lia muito, eu tinha muito conteúdo, mas eu só me joguei na piscina mesmo, quer dizer, quem me dá um empurrão pra me jogar na piscina foi a Rita, né? A Rita é foda, a Rita é essa mulher porreta. A Rita que me jogou na piscina, agora eu tô nadando de braçada nesse mar aí todo. Mas é isso aí, a gente entender que é um processo. Não existe mágica. E mesmo esse processo, a gente cai na piscina, tem hora que afoga, tá afogando lá, e muitas vezes aconteceu isso comigo, nesse exemplo, nessa metáfora, e eu tava lá afogando, aí a Rita ia lá, me tirava, dava um sufoco, um suspiro e volta pra água lá, aprendeu a nadar. Olha só, Andréia, você falou uma coisa muito importante aí, porque a gente fala isso, vai, né, se joga na piscina, às vezes sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de alguém que nos apoie, que não dê o suporte. Às vezes sozinho já está difícil levar. Procura alguém que vai te dar esse suporte, que tem um conhecimento para desenvolver em você esse conhecimento, como a Andréia, como a Rita, né? Como nós do Instituto Hiro. Nós estamos preparados, né, para preparar pessoas, mas um dia nós fomos preparados por pessoas. Nós buscamos pessoas, referências, mentores que nos dessem esse suporte. Então, se tá difícil sozinho, né, procura alguém aí para te ajudar. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, a Paulinha está à disposição, eu estou à disposição, precisou de ajuda, viu que não está dando conta sozinha, mas mesmo a gente que já está na estrada há tempo, a gente ainda precisa de ajuda, né, Paulinha? Eu não fico sem mentor, eu tenho os meus mentores. Eu sou do desenvolvimento humano, desde quando eu comecei, eu nunca caminhei sozinha, eu sempre tenho alguém para me desenvolver enquanto eu desenvolvo os outros. Eu também não, tanto que eu renovei, vou voltar nessa nova turma da Rita, que vai começar agora em junho, estou com ela, já fechei, porque sem mentor a gente não vai mesmo. Então, a gente está aqui para isso também, né? Estou me colocando à disposição de vocês, quem está assistindo a gente aqui ao vivo agora, quem vai assistir depois, precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. Eu estou me especializando nisso mesmo, de fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a se autoconhecerem, lidar, ir para a academia emocional mesmo e para a vida com inteligência emocional, fortalecido, acessando os seus recursos. E tá faltando 1 minuto para acabar. Eu só vou fazer uma correçãozinha, mas isso é coisa minha, tá? Quando eu tiro a palavra ajuda. A gente não tá aqui, eu né, não sei, André, a gente não tá aqui para ajudar ninguém, porque ninguém Sim. É uma merda ajudar e ser ajudado. Concordo. Contribuir com quem quer evolução. Né? Porque isso aqui que a gente faz não é ajuda, é trabalho, né, Andréia? Exatamente, não é ajuda. Você falou super bem. Eu entrei no ato falha aqui, porque agora estou preocupada que está acabando o tempo. Mas é isso aí, nós estamos aqui para contribuir
contribuir com a evolução das pessoas. E para trazer mais felicidade para as pessoas. Valeu, Paulinha, obrigada. Tudo de bom. Até terça, então, viu? Gente, uma